E olha, um relatório do The Wall Street Journal indica que o exército dos Estados Unidos usou a inteligência artificial Claude, desenvolvida pela empresa Anthropic, durante os ataques ao Irã, apenas algumas horas depois de o presidente Donald Trump emitir uma ordem proibindo o uso dessa tecnologia por agências federais. A inteligência artificial teria sido utilizada para avaliação de inteligência, identificação de alvos e simulação de cenários de batalha como parte da operação militar no Oriente Médio. Vamos entender melhor essa proibição, também o uso desse tipo de tecnologia, conversando com um especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Arthur, obrigada, viu, por conversar aqui comigo. A gente sabe que não é novidade, né, o uso de inteligência artificial na identificação de alvos, também no trabalho aí do uso de inteligência militar. Mas o uso de uma ferramenta de inteligência artificial, horas depois de uma determinação presidencial, né, de suspensão, pode gerar algum tipo de questionamento legal? E explica pra gente que inteligência artificial é essa. Olá, boa tarde. Pois é, mais um assunto polêmico, né? O que aconteceu, para que todo mundo possa compreender o porquê que esse cenário ele é mais um pequeno caos dentro desse grande caos que nós estamos vivendo. O que acontece é que o governo americano tem um contrato de 200 milhões de dólares com a Anthropic, que é a concorrente da OpenAI, a criadora do ChatGPT. A Anthropic é a criadora do Claude, que é uma outra IA. Então, eles fecharam esse acordo em 2024 e aí todo o Departamento de Defesa passou a usar essa inteligência artificial e, segundo o Wall Street Journal, já é usada em inúmeros aspectos, não só do planejamento de operações, simulação de guerra, mas foi usada também, inclusive, durante a operação na Venezuela, para a captura do Maduro. E aí o que aconteceu foi que a Anthropic, ela tem algumas restrições de uso. Então, o seu CEO, o Dario Amodei, ele falou o seguinte, olha, uma limitação que nós colocamos na nossa IA é que nós não queremos que ela seja utilizada, para surveillance, né, ou seja, para monitoramento da população americana e também em armas autônomas, o que poderia ser o caso dos drones, nesses ataques que nós estamos vendo agora. Então, essa solicitação foi feita nas semanas anteriores à sexta-feira da última semana. A Anthropic bateu o pé e disse que não faria essa liberação da IA para qualquer uso, e aí o Departamento de Defesa disse, ok, então nós vamos romper o contrato. E o Trump, inclusive, fez esse anúncio, né, dizendo que não trabalharia mais com a empresa e colocando pela primeira vez na história uma empresa americana naquela categoria que se chama de Supply Chain Risk. Isso normalmente é usado só para empresas chinesas, empresas que são contrárias ao regime americano. Bom, e aí o que aconteceu foi que, em tese, esse contrato então foi rompido na sexta-feira, mas fontes do Wall Street Journal afirmam que a tecnologia foi usada sim nos ataques, né, no planejamento, na execução, no acompanhamento, enfim. E o que a Anthropic, o seu CEO, disse numa recente entrevista é que, olha, nós não vamos tirar essas restrições, mas a troca de software demoraria por volta de 6 meses, então podem contar com os nossos serviços enquanto isso. Então esse é o drama ali que está acontecendo. No fundo, o Departamento de Defesa queria ainda mais poder da IA, a empresa disse que não vai fazer essa liberação para armas autônomas e agora o governo americano está negociando, em franca negociação, com a OpenAI, do Sam Altman, né, o CEO que está à frente da OpenAI, e também da xAI do Elon Musk. Existe hoje, Arthur, alguma regulamentação clara sobre o uso de inteligência artificial em ações de guerra, que é o que a gente está acompanhando? Não, e esse é um dos pontos que justamente o CEO da Anthropic trouxe. Ele falou, olha, primeiro, a IA ela pode cometer erros, então a nossa preocupação, ele estava falando, nossa preocupação enquanto desenvolvedores da tecnologia, porque nós sabemos os limites dela. Até que nós não tenhamos segurança, o exemplo que ele deu nessa recente entrevista, ele detalhou, olha, se isso for implementado numa arma, pode ser que a arma ataque o lugar errado, porque uma coisa é você ter a inteligência artificial quando você está lá criando uma imagem
e de repente você não gostou da imagem, quer dizer, o dano prático é nenhum. Agora, quando nós temos essas operações de guerra, os cenários são completamente diferentes. E só para te dar um exemplo do quanto isso pode ser diferente, recentemente teve um professor americano que fez simulações de cenários de guerra, mas colocando a escalada das decisões na mão da IA. E aí o que aconteceu na prática? A IA, na maior parte dos cenários, tomava a decisão pelo cenário mais bélico possível, inclusive o emprego de armas nucleares. Então, a preocupação da Anthropic é justamente essa. Olha, a IA ela pode ajudar a sumarizar documentos, pode ajudar no planejamento de guerra, pode planejar na identificação de riscos, mas tem que ter um ser humano tomando essas decisões e não deixando que as armas se tornem autônomas, por exemplo. Então, justamente por não ter regulamentação, por ser um cenário literalmente inédito, né? Porque possivelmente nós estamos debatendo esse assunto pela primeira vez, né? A IA passa a ser usada massivamente de 2024 para cá, especialmente pelo governo americano, mas não se sabe no limite, né? O que poderia acontecer. Para que costuma ser mais usada essa tecnologia, né? Porque no caso aí do governo americano foi usada, como a gente falou, para avaliar a inteligência, identificar alvos e até simular cenários de guerra, Arthur. Quer dizer, essa possibilidade poderia ser usada por outras pessoas também? Não há dúvida, porque estamos aqui debatendo esse relacionamento da Anthropic com o governo americano, mas nós não temos informação nesse momento a respeito de que tipo de software ou que tipo de inteligência artificial é usada pelo próprio Irã. Nós não sabemos o que é usado por Israel, que tem uma tradição enorme em tecnologia, em segurança da informação. Então, Israel seguramente está fazendo uso da inteligência artificial. E aí, o uso, respondendo à sua pergunta, o uso é extremamente amplo, porque, por exemplo, a Anthropic ela tem uma plataforma de organização de dados. Então, a hora que nós paramos para pensar na quantidade de informação que uma guerra produz, a quantidade de sinais, né? Por exemplo, nós temos todos esses drones. Eles geram uma quantidade monstruosa de imagens que precisam ser tratadas, precisam ser interpretadas. Então, o bombardeio que foi orquestrado nos últimos dias, veja, você conseguir discernir o que é uma instalação militar e até mesmo uma instalação militar que ela pode estar camuflada do que de fato é um alvo. Então, tendo informações que são classificadas, que são confidenciais, a Anthropic foi o primeiro sistema justamente a ser conectado nessas bases mais sensíveis, né, do próprio Pentágono. Então isso também foi mencionado durante esse debate aí entre manutenção ou não do contrato. Então, quer dizer, os usos, eles são basicamente tudo que envolver informação que possa ser utilizada, e até mesmo no grau que nós temos na inteligência artificial hoje, o comando de guerra ele pode fazer perguntas que até então eram inéditas, do tipo, nós mapeamos esses riscos, mas quais são os riscos potenciais que nós não mapeamos? Então, quer dizer, meu ponto aqui é o seguinte, a inteligência artificial ela está no centro, não é simplesmente uma ferramenta acessória, ela está no centro dessa guerra. Pois é, revolucionário, mas é muito assustador, né, Arthur? Ainda bem que a gente tem especialistas para nos ajudar a traduzir tudo isso. Muito obrigada pela entrevista, pela conversa, bom trabalho e até uma próxima. Obrigado, até a próxima.